E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá resolver mais uma questão aqui de termodinâmica, certo? Nessa questão ele fala o seguinte: para H2O, né, água, determine a propriedade especificada no lado indicado, né? Localize o estado em um esboço diagrama TV. Ok, ele nos deu aqui a condição do estado, né? Tem uma pressão e um volume, e ele quer que a gente determine a temperatura em graus Celsius. Ok, o primeiro passo vai ser converter essa pressão para bar, visto que as nossas tabelas são em bar. Né? Aqui é a conversão, né? A gente vai chegar nesse valor, ok, 3 bar. Aí qual é o primeiro passo? Vocês vão ter que desenhar o diagrama TV, certo? Fazer aqui a linha de líquido saturado, em seguida a de vapor saturado. Depois vocês vão ter que desenhar a linha de pressão, né, constante, certo? Caso de 3 bar. Depois, a gente vai ter que determinar a temperatura de saturação, certo? A gente vai vir aqui na tabela para um dado valor de pressão, então a gente vem aqui na tabela de pressão e aqui, ó, na pressão de 3 bar, nós temos esse valor da temperatura de saturação, ou seja, nessa temperatura ocorre mudança de fase. Bom, aí, feito isso, ele nos deu outra propriedade que é o volume, né? Então a gente coloca aqui a temperatura, vamos agora para o volume, certo? Só que a gente tem que analisar o volume, porque aqui esse eixo é do volume, se ele está antes, né, se seria líquido comprimido, se ele está dentro ou se ele está depois, né. No caso aqui vai estar dentro, né, mas eu vou mostrar para vocês como. Depois que vocês colocarem a temperatura de saturação, vocês vão colocar aqui o valor do volume específico do líquido saturado, ó, aqui, certo? Vocês vão vir aqui na tabela, que é o valor, ó, para o líquido saturado, certo? O volume específico, e aqui para o vapor saturado. Vamos colocar aqui os valores. Veja que o nosso valor está entre esses dois valores, ou seja, ele está dentro dessa região, né, de líquido vapor, certo? Como ele está aqui dentro, a temperatura, né, que o que a gente já tem a temperatura, vai ser a de saturação. Ou seja, o que é de saturação? Porque dentro dessa região não ocorre a mudança de temperatura enquanto todo o líquido que estiver aqui dentro não estiver sendo vaporizado. Ou seja, as temperaturas se mantêm constantes durante toda a transformação. Quando chega nesse ponto, que é vapor saturado, que todo o líquido já vaporizou, quando eu fornecer energia para o meu sistema, ele vai gerar um aumento da temperatura, certo? Mas como ele está dentro dessa região, a temperatura é igual a de saturação, até que ocorra toda a mudança de fase. Então a resposta a essa questão já é a própria temperatura de saturação. Então lembre-se desse passo a passo aqui para poder determinar aqui a resposta. Agora vamos para o item B. No item B, certo? Ele nos deu aqui o estado, certo? Um valor de pressão e temperatura, né? E o que é que a gente determina se vai ser, no caso, a região em que ele vai estar, né? Se vai ser líquido, se vai ser mistura. Então, vamos lá. Novamente, o passo é você desenhar o diagrama, certo? Só que esse item, ele tem ele acaba sendo especial, porque a gente vai ter uma exceção aqui, para o que normalmente a gente vem fazendo, né? Como assim? Olha aqui o valor da pressão, é 28 megapascal. Assim, a gente vai transformar para bar, né? E vamos para a tabela. Quando a gente chegar na tabela, o valor máximo de pressão, certo? É de 220, né? 220 bar. Ou seja, essa pressão, ela está acima da pressão crítica, né? Dessa substância, que no caso é a água. Ou seja, a nossa, o estado vai estar localizado, certo? Ele não vai passar dentro do domo de vapor, ou seja, da mistura bifásica, ele não intercepta. Agora, ou ele vai ser líquido ou ele vai ser vapor. Nessa questão aqui, ele vai ser líquido. Por quê? Porque a temperatura ela é inferior, a temperatura do estado é inferior à temperatura crítica da água, da substância, né? Então, ele vai estar localizado nessa região, ó, certo? Agora, se a temperatura, no caso, fosse 380, dando um exemplo, ela estaria acima da temperatura crítica, então estaria algo mais ou menos aqui. Então, seria vapor.
Então isso aqui está no livro, certo? Então eles não dizem isso acerca desse estado. Agora quer que a gente determine o volume, certo? Aí para determinar o volume a gente vai ter que ir na tabela de líquido comprimido, ok? Deixa eu subir aqui. Aqui é a tabela de líquido comprimido, certo? A gente vai procurar na pressão, ó. Veja que a gente não tem um valor de pressão 28 megapascal, né? Que seria equivalente a 280 bar, certo? A gente não tem aqui, mas a gente vai ter que fazer uma interpolação. Como nós vamos fazer a interpolação? Essa interpolação acaba sendo um pouco diferente das outras, né? Mas vamos lá, a gente vai separar aqui os valores de pressão, certo? E os valores de temperatura, ok? Aí, naquela tabela eu vou pegar o valor, certo? Na pressão de 25 megapascal, na temperatura de 200, o respectivo valor do líquido, certo? O volume específico no caso. Que nessa tabela seria esse valor aqui, ó, ok? Aí o mesmo eu vou fazer também para a temperatura de 30 megapascal, né? Eu venho aqui também, ó, 30, aqui é o valor, ó, 1,302. Eu vou repetir os valores, certo? Eu vou fazer isso também para a temperatura de 100, 300. Aí aqui eu reorganizo essa tabela aqui para ficar melhor de visualizar o seguinte, a gente consegue fazer uma interpolação da seguinte forma, ó. A gente tem esses valores de pressão e os respectivos valores de volume específico, que está aqui nessa tabela menorzinha, ó. Que os valores de pressão e os respectivos valores específicos para a temperatura de 200. E aí, pessoal, só fazer uma correção aqui, certo? Que não é temperatura, é volume específico. Então vamos interpolar esses valores. Aqui o valor de pressão e o referente valor de volume específico. Vamos armazenar na calculadora. Agora o valor de 25. Ok. Vamos botar o valor que a gente quer determinar. Para a pressão de 28 megapascal. Resolvendo aqui o valor do volume específico, certo? O mesmo valor. Então com isso a gente encerra esse item, né, determinando o valor do volume específico, o valor da resposta. Agora vamos para o outro item, né, item C. Que no item C vamos fazer o mesmo procedimento, desenhar aqui o diagrama TV, as linhas, né, certo? Vamos desenhar aqui também a linha de pressão constante. Vamos lá, com a nossa pressão é 1 megapascal, a gente vai converter, certo? Vai dar 10 bar, ok? Vamos determinar a temperatura de saturação, né? Vamos usar a nossa tabela. Vou pegar aqui a nossa tabela. Tá aqui, ó. Valor de pressão, temperatura. Então, para essa pressão de 10 bar, tá aqui o valor da temperatura de saturação. Retornando aqui, ó, o valor, certo? E qual o valor do nosso estado? É 405. Tá aqui ele, ó. É maior do que o valor da temperatura de saturação. Ou seja, como é maior, ele vai estar dentro dessa região de vapor superaquecido. Agora nessa questão ele fala para determinar agora o volume específico, né? Já que a gente já sabe que é vapor superaquecido, agora vamos determinar aqui o volume específico. Então, para esse valor de pressão, nós vamos ter que montar aqui essa tabela com os valores, né? Aí onde foi que eu tirei esses valores? Das tabelas. A gente vai aqui procurar a tabela de vapor superaquecido aqui. Vamos procurar aqui para 10 bar. Vou grifar aqui para vocês, ó. Vai estar aqui, ó. Vai estar dentro dessa região, tá aqui, ó. Então, 405 está dentro dessa região, então é só pegar os valores, né, de 400 e o volume específico, né, assim como para 440 o volume específico. Pessoal, vamos revisar a interpolação agora, né, esses valores. Antes disso, como a gente fez a interpolação na questão anterior, a gente vai precisar limpar a calculadora. Se vocês apertarem seta para cima, ela vai estar com alguns valores, né. Então, para fazer a nova interpolação, a gente vai ter que limpar. Para isso, aperta Shift Mod, aperta 1, ok, ó. Aí vai fazer a limpeza, aperta 1. Quando voltar para cá novamente, apertar a seta para cima, tá aqui, ó. Não tem nenhum valor armazenado. Agora sim, podemos inserir os valores. Vai ser 440, né? O valor do volume específico. Ok, armazenei.
colocar aqui agora o valor do volume específico também para 400. Ok. Para 405 agora, Shift SVAR, Y igual. Tá aqui o valor, certo? Eu arredondei, né? Mas esse aqui é o valor da interpolação, certo? De modo que conseguimos determinar aqui o volume específico do item C, né? No caso do vapor superaquecido. Vamos aqui a resposta. Vamos agora para o último item. Pessoal, nesse último item, eles nos deu o valor da temperatura e do título, né, da mistura. O que é que significa esse título? Título é calculado, certo, pela razão entre a massa de vapor, certo, dividido pela massa de líquido mais a massa de vapor, ou seja, a massa total. E o título nos informa o quanto da mistura já vaporizou, certo? Então, no caso, 60% da minha mistura é de vapor, ok? Então, nós sabemos que vai estar dentro dessa região de saturação, né? Aí, com o valor da temperatura, a gente já consegue determinar também essa pressão, visto que durante a mudança de fase de líquido para vapor, ela ocorre a uma pressão constante. Essa pressão não varia durante a mudança de fase. Com isso, nós vamos aqui na tabela. Vocês vão procurar na tabela de vocês, está aqui para o valor, ó, temperatura de 100 graus Celsius, está aqui o valor da pressão. Conseguimos determinar o valor da pressão. E agora ele quer que a gente determine o volume, certo? Como é que eu vou calcular o volume? Eu preciso do volume do vapor saturado e do líquido saturado. Nós vamos aqui na tabela, está aqui os valores do líquido saturado e vapor saturado. Está aqui os valores. Tenho aqui essa relação do volume específico da minha mistura, né? É dado por essa relação, onde X é o título de vapor, aqui é o volume do líquido saturado e o VG é o volume do vapor saturado. Aí resolvendo isso aqui a gente vai encontrar esse valor de volume específico. E veja que ele tem que estar entre esses dois valores, né? Então com isso a gente consegue encontrar o resultado da questão, né? Aqui o valor da resposta. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí, né? Se inscrevam no canal aí. E é isso aí. Valeu!